Boa noite, gente! Estamos de volta com o que é o nosso programa Botando Banca. Hoje um assunto muito sério, gente, um assunto muito sério. A gente não vai perder a essência, mas a gente vai estar focado num assunto muito importante, principalmente em Garça, né? A gente andou vivendo alguns momentos apertados aqui em Garça, né? A gente vai voltar nesse assunto. Queria dizer que estou muito feliz de volta. A Célia me liberou, porque a Célia ela amarra eu dentro da minha jaula e não deixa eu vir, né? O Carlão, a culpa é do Carlão. O Carlão falou, não, chama o Leandro e tal. Né? Gente, que bom estar de volta com vocês. Leandro Bertini de volta, botando banca com um assunto totalmente diferente daqueles assuntos que a gente estava abordando nos programas anteriores, né? Mas eu gostei muito porque vai ser um desafio, né? É um assunto muito importante, principalmente pelo que a gente andou vivendo há algum tempo, né? E eu acho que essa pessoa, eu andei conversando agora aqui nos bastidores, tem assunto. Então a gente não pode enrolar, né? E aproveitando, olha nos meus olhos aqui, gente, olha nos meus olhos. Porque
Você tem um sonho, não tem? Você tem um sonho. Você não pode abandonar seu sonho porque os sonhos de Deus são os melhores que o nosso, né? Então assim, às vezes a gente quer que aconteça agora. E na vontade de Deus vai acontecer. Então não abandone seus sonhos, não é porque aconteceu tudo isso que a gente está passando nessa pandemia, você vai abandonar seus sonhos. A gente vai voltar mais forte e vai vencer e vai comemorar juntinhos, tá bom? Vamos começar? Botar no banca? Obrigado ao Carlos, obrigado a Célia, uma boa noite para o Guga, a Mina, a família Garcini, né? Como chama o outro apresentador? Ronaldo, desculpa, pelo amor de Deus, Ronaldo, família Garcini, obrigado e parabéns, viu? Tô acompanhando o programa de vocês. Vamos entrando aqui para o nosso entrevistado, Claudeci Silva. Alguém conhece o Claudeci Silva? Boa noite, Claudeci. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Quero primeiramente agradecer a oportunidade da família Garcini pelo convite, né? E está sendo uma grande honra estar participando desse trabalho com vocês. Bom demais. Gente, a gente vai entender o programa de hoje. Claudeci Silva. Quem é esse homem, gente? O que ele está fazendo aqui? Claudeci, você poderia explicar quem é você, o que você faz hoje, qual é o tema que a gente vai abordar hoje? Pode falar para os telespectadores aí. Boa noite, pessoal. Sou Claudeci Silva, graduando em Psicologia do 4º ano. Sou formado em Teologia, né? E trabalhei por mais de 10 anos com jovens, com adolescente e lidei com vários tipos de situações, como automutilação, tentativa de suicídio. E comecei a perceber que era um viés que eu gostava muito da psicologia. Resolvi estudar e a primeira pegada que foi observar o movimento do suicídio, né? Trabalho como funcionário público, tem uma grande gama também de motivos que as pessoas perguntam: por que fulano se matou? Por que ciclano tirou a própria vida? E aí eu resolvi estudar a fundo o porquê. Eu fui lá na raiz. E aí eu comecei a estudar, comecei a dar minhas palestras, entrei na CIPA, né, da unidade que eu trabalho, e a partir daí começou a minha carreira como palestrante. E aí estamos trabalhando com esse viés, tanto de saúde mental, como prevenção de suicídio. Eu acredito que a prevenção de suicídio era muito importante, mas eu acredito que tinha que ter algo voltado mais para a saúde pública desde o início da gravidez da mãe. Porque eu acredito que o problema inicia tudo dali, na questão da criação, da maneira que essa mãe, quando ela engravida, o como ela engravida, o porquê, né? Como que ela tem essa gestação, e a partir daí o negócio a gente viaja. São as raízes, né? A gente pode dizer que é o início. É muito doido, porque vai de encontro com o que o Claudeci está falando. A atividade física, sou educador físico, né? E a atividade física, algumas patologias que o aluno tem, né, no decorrer da vida, a gente consegue descobrir que ele pulou uma fase lá, né? A gente fala, opa, ele tem um déficit aqui, a gente precisa melhorar, a gente vai descobrir que ele pulou uma fase, né? E vem de encontro isso que está falando, é muito importante a raiz, e se pulou uma fase, né? Igual você falou da mãe e do pai, então a gente pode dizer que aí começa o início da criação, começa uma preocupação então aí, né, Claudeci? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com jovens, eu percebi que bastante dos problemas iniciavam dentro de casa, né? E diante do estudo da psicologia, tem uma matéria que chama Psicologia do Desenvolvimento. E aí tem um autor chamado Winnicott, que ele se especializou com criança, na época da Segunda Guerra. E aí ele percebeu que os primeiros 6 meses é fundamental no desenvolvimento da criança. O contato que essa criança tem com a mãe, como que essa criança se relaciona com a mãe, que é um momento de simbiose, que a mãe sabe qual é a dor da criança. Quando a mãe está amamentando a criança, ela está ali de contato com essa criança. Se esse contato for em excesso, tem problema, e se ele faltar, tem problema. Então ele tem que ser equilibrado. Depois dos 6 meses, essa criança tem que começar a ser frustrada, né? E aí é um momento também que tem que ter equilíbrio. Dependendo conforme esse momento faltou, essa criança pode ter algum distúrbio no decorrer da vida dela. E aí, a maioria dos pesquisadores diz que o suicídio está relacionado com problemas mentais. Aí a pessoa, mas fulano se matou, mas não tinha problema mental. Ele tinha algum probleminha, mas ele não sabia. E aí foi o gatilho. E normalmente as pessoas vão falar que foi devido a um problema financeiro, foi uma separação, foi um não que recebeu. E, na verdade, o problema, a raiz está lá no desenvolvimento, como essa criança foi criada, a presença do pai. Por exemplo,
A nossa geração, as mães trabalhavam, mas tinha um contato maior com os filhos. Os pais chegavam do serviço, vinham ter um contato com os filhos. Hoje os pais quase não têm mais contato, porque é muitas horas de trabalho. Quem cria essas crianças são creches, são avós, são tios. E por final, para mim me entender como indivíduo, eu tenho que me relacionar com outra pessoa. E como que essas crianças estão sendo criadas? Na frente de um celular, na frente de um tablet, na frente de uma televisão. Os estímulos dela são outros. E aí, quando ela precisa se relacionar com pessoas, aí começa o problema. Um exemplo. Vamos imaginar uma criança pequenininha correndo, né? Passa aqui, ela cai, machucou o joelhinho. Primeira coisa que a mãe vai falar assim, tadinho, quando casar Sara, não é nada não. A mãe já está ensinando que aquela dor não tem nome. E aí, quando ele chega na adolescência, tem um relacionamento, não dá certo, não é nada não, filho. Né? Logo passa. Está mostrando que o sentimento de perda, o sentimento de dor, não tem nome. Quando você procura, por exemplo, se você sentir uma dor no peito, vai lá procurar um cardiologista. O cardiologista te diz, não é nada, você não fica frustrado? É esquisito, né? É a mesma coisa na adolescência ou na vida adulta. Você está sentindo algo, mas você não sabe o nome daquilo. O nome dessa angústia, o nome dessa tristeza. E isso vai causando cada vez mais angústia para a pessoa. E aí, são palavras que ela não sabe dizer. O que você está? Não sei. Mas por que você está? Não sei. Aí você chega num adolescente, o que você quer ser quando crescer? A maioria vai dizer, não sei. Por quê? Não está sendo nomeado nesse desenvolvimento. E aí começa a ter prejuízo na adolescência, na vida adulta. Aí o adolescente começa a se automutilar porque ele sente uma angústia, não sabe o que é e ele precisa desviar essa dor para um outro setor. E aí começa a automutilação, começa a autoflagelo, começa a arrancar cabelo, começa a se esmurrar a parede. E aí só vai piorando, piorando. E aí o que eu fiz? Eu fiz um comparativo com Émile Durkheim, que ele é um sociólogo de 1800 e pouco, e ele começou a estudar o suicídio bem a fundo. E aí ele descobriu que o suicídio ele era motivado, ele estudou questão de altura, questão de cor, questão de clima, ele estudou tudo para poder descobrir o que motivava o suicídio. E ele percebeu que a questão da coesão social, quando ela é muito e quando ela é pouca, ela provocava não só o suicídio, mas o aumento da criminalidade, aumento de vários outros setores. E aí eu fiz um comparativo com o Winnicott, que ele fala que quando o eu não está coeso, não está formado, essa criança vai desenvolver problemas mentais. Ela vai desenvolver algum tipo de gatilho, de repente ela tem uma infância normalzinha, mas chegou na adolescência ou na vida adulta, acontece lá um trauma, algum problema, desencadeia outros setores de problema. Ansiedade, depressão, uma das doenças hoje que mais se fala é ansiedade e depressão. Verdade. Né? Verdade. Então é um caos, é um problema que já vem lá de trás. Então, para que a gente possa diminuir, ter uma prevenção sobre isso, eu acredito que a saúde pública tem que trabalhar lá com a mãe, na gravidez. Começar no SUS. Ela chega lá, adolescente grávida, uma mãe grávida, né? Vem cá, como que é? Vamos ensinar essa mãe a ter um contato com essa criança. Normalmente você passa na rua, você vê lá a mãe amamentando a criança, ela está aqui, ó, no celular. Claudice, mas você acha que isso faltava um apoio também, assim, lá, igual você falou agora no SUS, lá no início lá? Talvez faltava um apoio, assim, do início lá, alguém para estar auxiliando, porque não existe isso ali também, né? Não. Não existe, então... Olha, eu acredito que existe algo muito maior por trás, porque você percebe que quanto mais caos existir na sociedade, mais gera dinheiro. Você percebe que hoje questão de futebol, cinema, hoje o negócio bomba demais. Sim. Porque as pessoas estão buscando felicidade, porque elas não conseguem encontrar felicidade dentro dela. Aí ela precisa gastar demais, ela precisa ter um monte de sapato, ela precisa ter um monte de vestido, a pessoa precisa sair para campo de futebol, mas quando deita a cabecinha no travesseiro, vem a angústia, vem o vazio. Né? Então eu acredito que teria que ter um foco muito maior lá na educação, lá no comecinho dos primeiros anos, até com os pais. Eu acredito, até na minha pesquisa, eu cheguei a comentar, vai ter um aumento do suicídio, porque cada vez nós estamos trabalhando apenas o indivíduo, estamos perdendo a coesão social. Né? Houve um caso, né, de um curso que eu fiz lá em Ribeirão Preto, na Escola da Inteligência, e lá foi comentado de um caso de um grande empresário que tinha um filho, e esse menino tinha de tudo com o pai. Né? Aos 13 anos, o moleque já ganhou um carro top. Né? Começou a namorar uma menina com 13 anos, aos 17, essa menina chegou um momento nele, olha, vamos terminar. Nosso relacionamento não dá mais certo.
E esse menino se encontrava no terceiro andar da casa, catou o iPhone dele de última geração, tacou na parede. Não, você não pode terminar comigo. Não dá mais, vamos terminar. E ele se jogou do terceiro andar da casa, se matou. Deus. Aí o pai buscou ajuda, né, com um psicólogo lá, e ele disse, eu dei de tudo pro meu filho. Dei carro, dei dinheiro, de viagem. Vai de encontro ao que você acabou de falar agora. E aí o profissional olhou, você não disse não pro seu filho. Quer dizer, ele teve excesso de cuidado, mas não houve equilíbrio. Conversando com outro rapaz esse dia também, um potencial suicida, chegou a comentar em relação sobre isso. E aí a gente conversando ali, ele falou a mesma coisa. Meu pai me deu de tudo, só não me deu amor. Então hoje estamos perdendo esse contato. A gente se preocupa tanto de ganhar dinheiro, né, tanto de vencer profissionalmente, mas nos esquecemos do essencial, de estar presente. Né? A gente dá presente, mas não está presente. Estamos distante. Gente, que assunto, né? Assunto tá arrepiando aqui, porque o pessoal que acompanha a Garcina, nossa produtora, o pessoal que acompanha o Libertini, de encontro que o Claudeci veio falando, algumas festas que eu preguei para fazer, para brincar com as crianças, eu acabei sentindo mais ou menos isso que você falou, Claudeci. Tinha crianças que me abraçavam tão forte, mas tão forte que a gente fala, nossa, que criança carinhosa, tá arrepiando, porque as crianças sentiam a falta de um afago, de um cheiro, assim, sabe? Aquela coisa gostosa da criança abraçar a gente via que estava faltando algo que vem de encontro a isso que você está falando, né? O berço, a presença, né? Talvez esse não para a criança falar, opa, e eu acompanhei essas crianças e senti realmente que nos dias de hoje tá muito forte, né? A internet, a gente vê que celular, internet tá dominando, né? E agora as crianças estão em casa, aconteceu aquilo que a gente não queria, agora que aconteceu, porque aquela criança que não tinha o celular, a gente teve que comprar o celular, porque ela vai ter que estudar, né, com o celular, ou o que seja, com o computador, com o notebook, que seja. Então a gente estava se segurando um pouquinho, né, para não dar a informática, já para não se entregar a esse mundo doido, né? E acabou acontecendo, e tem uma borboleta linda voando aqui. Uma visita linda, que começou a entrevista, ela chegou. O Claudeci trouxe ela junto com a gente aqui. Pessoal, aproveitando, esse tema tá arrepiando. Tem uma pessoa aqui com uma capacidade enorme, tá enchendo os olhos de lágrimas, porque conhece, né, do que tá falando. Mandem perguntas pra gente, estou ao vivo aqui, o Luiz Marcelo mandou aqui. Hoje, em encontro com um assunto abordado com o educador infantil, tenho percebido isso. As crianças estão cada vez mais distantes da própria família e estão sendo criados por avós e tios que têm substituído aquela família, entre aspas, tradicional. Valores vai se perdendo pelo caminho do seu desenvolvimento. Pais que substituiu o carrinho pelos bens materiais. Saudade daquele carrinho com terra. Você sabe o que eu fazia quando era criança? Eu tinha aquele carrinho de flexão, eu colocava álcool, né? Eu colocava flexão, colocava álcool e tacava fogo. E cena de filme, assim, falava, eu tô fazendo a cena de filme. Mas olha a imaginação da criança, né? Que bom. Claudeci, fica à vontade para você tomar uma água. Vou dar um recadinho aqui. Kleber Carreteiro tá por aí? Tá assistindo a gente? Se você estiver por aí, Kleber, dá um joia pra gente aí. Já vai ter uma notícia especial. Se eu fosse vocês, eu não perdi essa notícia, porque a Célia veio e falou, eu falei, não, é mentira. E eu vou... Pode comer depois? Então, o cheiro aqui dentro, o cheiro tá bom demais. Podem mandar perguntas, gente. Já tem... A Célia fez uma pergunta. Posso fazer uma pergunta para você, Claudeci? Sim. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não tirar a sua própria vida? Normalmente, quando a pessoa chega no momento de tentar o suicídio ou comentar o suicídio, tem uma escritora, não vou recordar o nome dela, né, de São Paulo, ela diz assim que toda tentativa de suicídio ou suicídio é uma comunicação. A pessoa está tentando comunicar algo que ela não consegue comunicar em palavras, né? Então o ato da tentativa, ela vem trazer uma mensagem. Ela está tentando comunicar uma dor, um sofrimento. Então na verdade ela não quer se matar, ela está tentando apenas comunicar uma dor. Passar algo que ela não conseguiu transmitir numa ação, numa expressão,
Então ela traz através do corte, da automutilação, da autoagressão, até chegar no ponto da tentativa do suicídio ou suicídio. Não vou recordar o ano, teve uma época em Roma, bem antes de Cristo, que começou a ter um índice de muito suicídio de adolescente, de mulheres. E aí tentaram de diversas maneiras tentar coibir isso. E aí teve um pensador que teve uma ideia, né? Ele falou assim, aí criou uma lei lá, quando alguém se matar, essa pessoa ficará com seu corpo exposto nu em praça pública. Porque, segundo ele, na época, ele entendeu que aquelas pessoas, elas tiravam a própria vida e ficavam escondidas esperando que alguém se preocupasse, como que aquela pessoa ia reagir diante daquela situação. E o que aconteceu? O índice caiu drasticamente. Por quê? A partir do momento que o corpo, a pessoa ficou exposta, as pessoas sentiram vergonha da sua atitude. E aí diminuiu. Né? Não é o caso de hoje, né? Porque cada geração que vem vai tendo uma mudança no movimento da sociedade. Por exemplo, vou usar uma frase aqui que atribui a Darwin, mas não é de Darwin. Que, segundo o pessoal, ele diz assim que na cadeia da evolução, o que evolui não é o mais forte nem o mais inteligente, mas é o melhor adaptável. E nossa geração está mudando, ela está crescendo, ela está evoluindo, a tecnologia, cada dia ela está explodindo. Então, como que a gente vai viver numa sociedade como esta, que está adoecendo, cada vez mais acelerada, né? A gente vai ter que se adaptar. Como? Uma das ideias que eu comento com meus amigos é o autoconhecimento. Aprender a se autoconhecer. Nós não nos conhecemos. Quando a gente se conhece, a gente toma decisões mais assertivas, a gente tem conversas mais saudáveis, fazemos escolhas melhores, mas é o autoconhecimento. Como que faz, Claudeci, para a gente se conhecer? Claudeci, fala pro povo aí. Vamos se conhecer, gente, calma aí. Existem várias formas. Uma, né, das mais indicadas é a terapia. Né? Buscar um profissional, um psicólogo, né, realmente formado, credenciado, que tenha competência para isso. Né? E existe algumas outras terapias, que não com psicólogo, que aí já vem o budismo, vem alguma religião, que a pessoa vai buscando o autocontato com ela mesma, de poder olhar nos seus próprios olhos. Jung fala uma frase interessante. Essa questão de você se autoconhecer é perigoso, porque você precisa confrontar demônios, né, coisas que você não gosta em você mesmo. Você precisa olhar para dentro. E aí o que acontece? Nós evitamos isso. E a rede social se tornou o melhor caminho, porque eu tenho várias pessoas me seguindo, várias pessoas que eu converso. Se alguém falar algo que eu não gostei, o que eu faço? Bloqueio. Exatamente. Porque aquilo me incomoda. E se algo me incomoda é porque algo não está legal em mim. Porque Leandro Carnal fala algo até interessante. Ele comenta que se alguém me chama de careca, eu sou careca, não sou? Então por que eu me incomodo com isso? Mas se eu não sou careca, por que eu me incomodo com isso? Né? Então ele usa essa dialética. Por que aquilo está me incomodando? Porque realmente eu sou careca? Ou aquilo me causou algum problema quando era criança, algum bullying, alguma brincadeira? Então, é muito inconsciente, é muito mais profundo. E esse autoconhecimento vai fazer com que você lide melhor com isso. Né? A fala. Uma certa vez eu comecei a observar, que eu sou formado em teologia, que a psicologia e a teologia, elas se vinculam em alguns momentos. Porque a psicologia, a gente trata a pessoa pelo falar. A fala cura. Quando você se abre com alguém, você fala da tua dor, isso alivia, não alivia? Você chora. Interessante, né? Mas como você hoje consegue comunicar algo para as pessoas que você não confia? Porque você não tem contato com elas. E quando você examina as escrituras, né, não estou falando de religião, estou falando de conhecer, porque acredito que boa parte do nosso país são cristãos. Mas a escritura, ela traz um contexto que você observa desde lá de Gênesis a Apocalipse, que a gente precisa falar. Né? Vamos usar a questão figurativa. Vamos deixar a religião de lado, vamos tratar a questão figurativa. Quando Adão peca, lá no Jardim do Éden, Deus fala assim, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, você morrerá. Aí Adão vai lá, come do fruto, aí Deus vem atrás de Adão. Adão, cadê você? A Bíblia diz que Deus é onisciente, não é isso? Então Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus estava assim, Adão, cadê você? Estava chamando ele com a responsabilidade. Estava chamando para ele falar o que aconteceu. Mas a primeira coisa que Adão faz, ele se esconde.
Quando nós erramos, quando nós temos um conflito, nós escondemos dentro de nós mesmos. Porque a gente não quer tomar conhecimento daquilo, porque aquilo pode nos destruir. Olha que profundo que isso. Psicologia pura. Aí o que acontece? Aí Adão fala assim, Senhor, eu tive medo, por isso que eu me escondi. Agora eu vou na questão científica, que é psicologia. Tem a Emily Klein, ela diz assim que introjeção e projeção. Quando a criança está mamando na mãe, a mãe está dando todo aquele carinho, essa criança está recebendo introjeção da mãe. As crianças sorriem porque a criança vê a mãe. Mas quando a mãe não é presente, a mãe falha com aquela criança ela tem momento de ira. Quem é mãe aqui, né, Célia? A criança dá aquela mordida no peito da mãe porque a mãe demorou para dar o peito. A criança se irrita porque a mãe demorou de repente para estar presente. Aquilo ela faz projeção, ela joga tudo na mãe, a raiva que ela está sentindo dentro dela porque ela não pode se autodestruir, né? Então, o autoconhecimento começa a perceber que quando algo me incomoda em mim, eu projeto no outro. Mas tem momentos que eu não consigo projetar no outro. E o auto me agride. Porque, de repente, eu amo minha mãe, mas tem momentos que eu tenho vontade de que eu quero matar ela. Porque ela não saciou um desejo meu naquele momento. Mas isso é conflituoso. Então, no lugar de eu agredir ela, eu vou me agredir. No lugar de eu ferir algo que é bom em mim, que é aquela imagem da mãe boa, eu tento destruir a mãe má, que está dentro de mim. Aí a criança se agride, o adolescente se agride, mas ele não entende isso. Ele só vai entender isso através da terapia, do autoconhecimento. Agora vamos voltar lá na Bíblia. Abel, quando mata Caim, Deus alerta Caim sobre a questão do ódio que ele tinha por Abel. Aí vai lá e mata Abel. Aí Deus vai atrás de Caim. Caim, cadê seu irmão? Deus sabia. Mas Deus queria que ele falasse o que aconteceu para que ele fosse curado. Jacó comete um monte de erros durante a vida dele, aí depois ele volta a tentar corrigir aquilo. Aí ele luta com o anjo, e o anjo fala assim, qual é o teu nome? Está perguntando, quem é você? Olha para o espelho, quem é você? Aí ele para porque ele tentou ser o irmão, porque o irmão tinha privilégio com o pai. Ele já recebeu um estigma desde criança, né, que todo mundo fala assim, você é suplantador, você é enganador. Quer dizer, quem de nós não recebemos isso quando era criança? Tantos apelidos. E aí, por final, chega um momento, eu sou Jacó. Eu pequei, eu sou ladrão, eu sou enganador. Ele reconheceu as próprias falhas. E quando ele foi falando aquilo ali, o anjo falou assim, a partir de hoje você é Israel. Aí vamos pular, porque tem várias passagens que eu posso utilizar isso. Lá no finalzinho, Tiago fala assim, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, quando eu falo de mim, falo das minhas dores, falo dos meus sentimentos, para alguém que sabe ouvir, eu sou curado. O duro hoje é você encontrar alguém que sabe ouvir. Ir no psicólogo hoje é bíblico, então. É bíblico ir no psicólogo hoje. Eu não posso misturar religião aí, mas se você for ver, a pessoa desabafa, né? E eu tenho bastante amigo que passa por psicólogo, e às vezes eu me pergunto, nossa, mas você vai no psicólogo, não é necessário, porque... Eu só fico falando, né? Eu nunca me vi, porque eu falo bastante, né? A gente sempre tá sorrindo, né? Aí vai de encontro, depois eu vou voltar lá. Aí eu fiquei me perguntando, nossa, mas você vir lá, a pessoa vai te perguntar, mas pra que isso, né? Aí vem de encontro com isso que você fala mesmo, realmente. A pessoa se desabafar. E aí tem uma pessoa que ela tem um treinamento para ouvir e saber aonde está a dor, ele vai conduzindo, né? Porque o psicólogo ele não vai falar para a pessoa, o teu problema é esse. Ele vai conduzir com que a pessoa encare essa dor sem gerar muito sofrimento. Porque tem dor que ela é muito conflituosa, né? A minha irmã trouxe um caso uma vez para mim, de uma amiga dela, que tentou suicídio, essa pessoa. E essa pessoa não sabia o porquê, começou a ter os conflitos, e ela me trouxe a demanda, e eu falei assim, essa moça tem ódio do pai. Como assim? Ela tem ódio do pai. Por quê? O pai abandonou a família quando era criança, né? E essa moça, a mãe lutou, se desenvolveu, cresceu, essa moça casou. Aí essa moça desenvolveu uma família e o pai ficou doente. E só tinha ela para cuidar. Ela trouxe o pai para dentro de casa. E ela começou a dar toda a atenção porque ela desejava ter um pai. Mas ela começou a ter problema com o esposo, problema com o filho. E aquilo, vinha um sentimento de ódio, mas o sentimento do meu pai. Eu não posso ter ódio do meu pai. Isso se torna conflituoso. Não tinha nome. E é onde ela tentou suicídio. A partir do momento que ela ficou sabendo, ela confrontou que realmente ela tinha ódio do pai, e ela falou, pai, eu tenho raiva porque o Senhor nos abandonou. Mas eu amo o Senhor. Mas eu tenho raiva porque o Senhor não estava presente no meu aniversário. E a partir daquele momento ela foi curada. Quer dizer, ela pôde falar. É o falar. A fala cura. Mas hoje, quantas pessoas estão dispostas para ouvir? Às vezes você está numa roda de amigos, está todo mundo no celular.
Conversando com o mundo todo, mas na verdade... Às vezes você é doido para desabafar um pouquinho e fala, ninguém vai me escutar hoje, né? Exatamente. Ô, gente, mas aproveitando o que o Claudeci falou, é para falar com um profissional da área, viu? Não é falar com a vizinha lá, que você vai desabafar, é com um profissional da área, que vai saber aconselhar você, vai chegar nos gatilhos aí, né? Aonde te orientar. Não adianta você falar com a vizinha lá, que a vizinha faz isso. É um profissional, tá, gente? Cuidado com quem você conversa e fala essas coisas, né, Claudeci? Porque às vezes fala para todo mundo, mas não consegue desabafar para um profissional que vai ajudar realmente ela, né? Tem que ser um profissional porque o que acontece? As pessoas hoje não estão preparadas para ouvir. Então elas vão dar conselho voltado dentro dos valores próprios dela. Porque, por exemplo, vamos usar o exemplo, vou lá conversa com uma vizinha que separou do marido e a pessoa que está ali tendo um problema está com um problema com o esposo. O que ela fala assim? Mete um galho. Mete o pé. Mete o pé. É isso que eu estou falando. E às vezes o problema está tão simples, questão de falta no diálogo entre os dois. Né? Então tem que ser uma pessoa que entenda, conheça, vai descobrir os problemas, onde está o problema. E às vezes o problema está uma coisa tão simples. Verdade. É questão de procurar o profissional certo. Só para voltar um pouquinho lá atrás, né, que o pessoal estava falando em relação da coesão social, né? Do Carme ele começa falando que o excesso de coesão social causava um aumento de criminalidade. Como ele chegou nisso? Ele percebeu que no exército, naquela época, tinha muito suicídio. E ele percebeu que lá o pessoal ficava mais de 4, 5 anos no exército. O exército ele tem uma coesão, a questão de parceiro, questão de amigo, lutar por um propósito, lealdade. E esse excesso causava um vazio. E aí ele começou a tirar a própria vida. O excesso de coesão. Aí ele começa a perceber que tinha muito índice de suicídio com os evangélicos e não com o católico. Ele aí começou a perceber que os evangélicos liam muito mais a Bíblia, né? Os católicos não, os católicos iam na igreja e o padre falava, né? Não estou falando de religião, estou falando do que aconteceu na época. Sim. E o que ele percebeu? Naquela época, começou a ter o protestantismo, começou a ter aquelas pessoas que começaram a se converter. E quando as pessoas se convertiam, a família dava como morto. Não te aceito aqui. E essas pessoas foram perdendo as suas referências. Perdeu a coesão, eles se sentiam sozinhos. E aí o que aconteceu? Houve um aumento, a explosão de suicídio entre os evangélicos. Se você perceber, o número de imigrantes é muito grande de suicídio. Nos índios está tendo um número muito grande também, porque eles estão perdendo a sua referência de tribo, de grupo. E por que está aumentando no jovem? Porque está perdendo a referência de família. Porque a família era composta de pai, mãe, irmãos, tio, vó. Chegava no final de semana a gente se reunia. Hoje, quantas famílias pode falar que se reúnem dessa forma? Coesão, falta de coesão. Agora eu vou voltar em Winnicott, que ele fala também da questão da coesão do eu, da integração. Quando a mãe ela é equilibrada, ela consegue fazer essa transição, o eu dessa criança vai ser bem integrado. Vai ser uma criança bem resolvida, uma criança bem educada, uma criança que não tem tanto conflito, porque conflitos nós sempre vamos ter, né? E quando essa criança ela não tem essa coesão, ela vai ter algum tipo de problema. Ela pode ter um grauzinho de falta de atenção, TDAH, um autismo, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então, você percebe como que é? Então, eu fiz essa conexão entre os dois estudos. E a nossa sociedade hoje, cada vez mais, ela está trabalhando um indivíduo. Você ser individualista. Antigamente tinha um banheiro para a família toda. Hoje cada um tem seu próprio banheiro, seu próprio celular, sua própria televisão. É meu. Aí você chega lá assim, nossa, eu bati o dedinho ali, mas nossa, tá doendo. O outro chega, rapaz, de uma encostada ali com a minha perna, mas minha perna tá doendo tanto. Sempre a dor do outro vai ser maior que a sua. Porque as pessoas não estão preparadas mais para ouvir. Cada vez eu sou mais indivíduo, cada vez eu sou mais isolado. O índice de separação está aumentando. As crianças cada vez estão mais distantes. Aí o pai chega, tem uma charge no Facebook, que o pai chega na delegacia, filho, onde eu errei? Aí o outro menino lá do outro, ó, pai, isso não é eu não, eu tô aqui. Porque o pai não conhece o filho. Meu Deus. Né? Aí um dia a esposa vai lá, faz um macarrão gostoso e o marido come. Nossa, amor, que delícia seu macarrão, hein? Nossa, eu não sabia fazer macarrão. Né? Porque não conhece, as pessoas estão perdendo essa referência de se conhecer. Né? Se a gente for contar quantos amigos nós temos verdadeiros, a gente não enche uma mão. Mas no Facebook a gente tem mais de 5 mil. Tem bastante. Na rede social você não... Né? E às vezes tem bastante, é curioso que é de acompanhar, né? Leandro, eu estou falando um pouco mais abrangente assim, porque se eu for focar apenas na questão de número de suicídio é cansativo. Sim. E isso não vai ajudar em ninguém, as pessoas se voltar com o autoconhecimento.
Por que eu comecei a fazer esse tipo de estudo? Eu começava a participar de palestra de prevenção de suicídio, as pessoas vinham só com números. Morre 40 mil pessoas por ano no Brasil, 11 mil pessoas no Brasil. No mundo morre tantas mil pessoas, né? E aí fica um negócio cansativo. E a gente tem que perceber, peraí, onde eu estou errando? Deixa eu corrigir. O autoconhecimento faz com que eu corrija. Tem um companheiro que trabalha comigo, ele tem um filhinho de 1 ano e pouco. Ele foi filho único. E a gente sempre está conversando, eu falei sobre isso com ele, ele procurou um profissional para ensinar como ele deve cuidar do filho dele. Porque ele fala assim, cara, eu não sei ser pai, porque meu pai, não sei quem é. Quem cuidou de mim foi meu avô me mimou. A minha esposa, ela também fala que ela tem dificuldade porque o pai dela era excesso. Então a gente está buscando um profissional que nos oriente, porque nós não somos ensinados a ser pai, não somos ensinados a ser mãe, não somos ensinados a ser marido e mulher. Nós somos ensinados hoje a ser bons profissionais. E aí nós estamos perdendo a nossa família. Porque a família, ela é a coesão, ela é a união. E isso que pode salvar a questão assim, de diminuir o número de suicídio. Que assunto, hein, gente? Aproveitando já a deixa que eu adoro falar com os papais aí, as mamães. Gente, graças a Deus eu nunca senti uma certa vontade de me autoflagelar ou essa vontade de tirar a própria vida. E aí vai de encontro ao que o nosso entrevistado está falando. Eu sinto muita falta do meu pai mesmo assim. E ele me deu essa base e me deu, acho que, essa perspectiva de viver mais e de querer crescer na vida. Vem de encontro com o Claudeci está falando, essa base, essa saudade da família, né? Então, papais e mamães, aproveitem seus filhos, pequenininhos, estão crescendo. Aproveitem as etapas. Sabe, igual o Claudeci falou, às vezes você pula uma etapa, você vai ver que faltou, volta. Mas não deixa essas etapas, não pula. Aproveita que você está trabalhando muitos em casa, né? Aproveita. Dá um tempinho ali, vai lá, e aí, filho? Eu tenho saudade do mamá docinho do meu pai. Minha mãe dizia que eu odiava o leite dela, né? Leandro, você odiava meu leite, porque seu pai fazia o mamá docinho. Então, assim, meu pai, ele foi uma referência como um herói para mim. Eu não gosto nem muito de citar ele, às vezes eu até fujo do assunto. Papai e mamãe, aproveita essa entrevista. Escuta bem o que o nosso entrevistado está falando, está me enchendo o coração e está vindo várias lembranças da base, do berço, da família, né? Só veio para complementar para vocês. Tem mais pergunta aqui. Vamos fazer pergunta? Vamos lá. Vamos lá, Claudeci. O suicídio, ele pode estar relacionado a uma vida sedentária também? Também. Porque, na verdade, a vida sedentária ela vai começar, com o tempo, trazer depressão. A pessoa vai ficando mais para dentro, vai ficando reclusa. Chega um momento, bate um vazio. E quando você tem uma prática de esporte, você é educador físico. Quando você tem uma prática, né, física, você produz serotonina, hormônio do prazer, né? Mas quando a pessoa está deprimida, qual que é o primeiro ato que ela faz? Ela para de ter contato social. Ela fica reclusa, ela vai para dentro da casa, ela se tranca num quarto. Em 2011, eu tive depressão, né? E tive síndrome do pânico. E eu falava que isso era coisa de nego vagabundo, na minha concepção, porque eu aprendi assim, né? Até que chegou um momento que eu tive. Né? Eu gostava de estar no meio de pessoas, a Célia me conhece há muitos anos, eu fazia teatro, eu gostava. De repente eu estava no meio, dava um desespero que eu queria ir embora, eu não sabia o que era aquilo. Que doido, né? E aí eu achei que era um derrame, eu não pratico esporte, não pratico nada, sou bem também de ficar dentro de casa. Mas eu percebi que eu precisava ter alguma prática. Aí busquei o profissional, a princípio fui no cardiologista, porque eu tinha tido um derrame ou um infarto. Aí ele falou, não, você está num nível de estresse muito alto, vai praticar esporte, vai fazer alguma coisa. E aí eu comecei a encher minha vida com outras práticas, não de esporte, porque eu não consigo sozinho. Aí comecei a estudar, comecei a ter outro tipo de atividade, e isso foi me devolver na vida. Né? Então o sedentarismo ele é algo que contribui para uma ideação suicida. Eu fiz essa pergunta também, a Célia tinha, na realidade eu vim com essa pergunta na cabeça, porque eu tenho alunos que tomavam remédio de tarja preta, e aí a hora de a gente fazer a avaliação, né, a gente faz ali 1 mês, 2 meses, vai avaliar o aluno, e o aluno ele vem agradecer, é uma emoção tão grande a gente poder fazer parte assim, da pessoa deixar de tomar um remédio
né, de tirar aquela dor, essa angústia que ela estava sentindo. Parei de tomar remédio, tarja preta, tô me sentindo mais viva, quero viver mais, olho no espelho, meu corpo está mudando. E aí vem de encontro, ela se sente feliz, né? O corpo tá bonito de se ver, né? E aí ela quer fazer mais. Quer fazer mais? Ela quer fazer alguma coisa. Não, o que eu posso fazer? Eu vou estudar, vou ler um livro. Ela volta a ter vida. E eu tô acreditando nessa garça aqui, porque o pessoal que tá pedalando, tá com... Parabéns, viu, gente? Parabéns, tô gostando do pessoal pedalando. A avenida aqui, a avenida principal nossa ali, 6 horas, tá uma aglomeração. Gente, não pode aglomeração, hein? Tá uma aglomeração, a gente correndo pra um lado. Parabéns, gente. É isso. Cuidar da saúde. Bom, eu sou suspeito de falar disso, né? Mas eu tive esse tete a tete com o aluno e parar de tomar um remédio, Claudeci, uma vitória, né? Através e o exercício físico produz, eu esqueci agora. Serotonina. O hormônio que combate o coronavírus. Então, prazer, eu sou o Leandro Bertini, educador físico, pode me procurar. Brincando, gente, pode continuar, Claudeci. E isso é tão real, né? Vamos puxar um pouquinho agora na questão, por que não é tão investido hoje na questão da saúde mental, né? Eu vejo que existem grandes companhias farmacêuticas, existe a necessidade de remédios, mas existem grandes empresas farmacêuticas que não desejam que você vá no psicólogo, vai praticar uma atividade física. Então o que acontece? É muito mais fácil eu ter uma angústia, eu tomo um comprimidinho e resolve, eu vou lá e durmo. Né? Eu tomo outro remedinho, resolve uma dor de cabeça. Né? Tantos os problemas de saúde que nós desenvolvemos por questão da gente não praticar uma atividade física, não buscar se autoconhecer. A pessoa de repente está tendo um conflito, ela começa a ter dor de cabeça. O número de câncer tem aumentado, segundo pesquisa, por questão de ansiedade, depressão. Né? Quanto uma vida mais sedentária, mais difícil, mais problemas essa pessoa desenvolve. E aí você acha que isso é interessante para as grandes indústrias farmacêuticas? Não é. Por exemplo, eu trabalho como funcionário público. A gente tem um convênio lá, tudo certinho, mas não tem psicólogo para atender o funcionário público. E se você for fazer um estudo, o que tem de número de professores, policiais, é que não pode ser divulgado. Agentes penitenciários que estão doentes, trabalhando doente e tem que pagar do bolso para passar por uma consulta, porque eles não investem em psicólogo. Porque quanto pior, melhor. Né? Aí eu trouxe essa demanda um dia numa palestra. Eu falei, papai, você não pode falar sobre isso. Eu disse, por que não? Porque existem interesses por trás. Mas a gente precisa abrir os olhos das pessoas. Sim. Que tem outros tipos de recursos. Que elas não estão sozinhas. Às vezes a pessoa está lá deprimida dentro de casa, ela acha que ela não tem ninguém por ela, que se preocupe com ela. Né? E eu quero falar que ela não está sozinha, tem ajuda, tem as pessoas por aí. Tem grupos de voluntários, tem grupos de prevenção de suicídio, tem grupos de pessoas que ajudam, grupo de família, tem igreja, tem vários grupos que têm boa intenção de querer ajudar. Né? Então é questão da gente, peraí, onde eu posso buscar uma ajuda? Estão ouvindo aí, gente? Garça, região aqui que está acompanhando nossa live, vocês não estão sozinhos nessa. Vocês ouviram bem? Independente da igreja, gente, independente da religião, independente da igreja, existem grupos, existem pessoas. Então você não está sozinho. Para de ficar. Para com isso aí. Para, porque tem pessoas que querem o seu bem, tem esses grupos aí, tem pessoas profissionais que querem ajudar, né, Claudeci? Tem bastante. Sim. Gente, Claudeci aqui palestrante, ele a gente vai chegar nesse assunto, mas é uma das pessoas aqui. Vai ter como deixar o contato dele aqui também, Carlão? Tem? Contato do Claudeci para você, vai estar aqui na nossa live, procura o Claudeci, conversa com ele vai ver, né, Claudeci? Pessoa te procurar, como é que faz para te procurar? Consegue? Eu ainda não posso atender como profissional da psicologia, que eu sou estudante, estou no 4º ano, né? Mas para uma palestra, para orientação, tem o Facebook, né? Tem o meu contato, o Facebook é Claudeci Silva, o Instagram Claudeci Silva também, né? Posso falar o número do telefone? Opa, vai lá, né? Vamos lá. 14 998 47 1683, né? Aí depois o pessoal se puder colocar aí. Né? Aí pode estar procurando, se precisar de uma palestra para a empresa, ou dependendo do tipo de palestra, para um outro tipo de setor. Né? A gente pode preparar essa palestra porque a gente tem uma gama de conhecimento, tanto na área teológica, como na área de motivação, como na prevenção do suicídio, como na questão da saúde mental. A gente se prepara para isso. Estão ouvindo aí os empresários de Garça? Às vezes o funcionário está lá assim, ó, eu tô cansado, gente. Eu escutei ele falar motivacional, eu adoro essa palavra motivacional, né?
contrata um profissional aqui, uma palestra, ou faz né, tá essa moda live, faz uma live direcionada aos funcionários, né? Faz uma live, faz um link direcionado só para os funcionários, que seja, né? É interessante falar sobre isso, Leandro, que hoje as grandes empresas estão investindo fortemente no autoconhecimento do funcionário, né, na questão de gestão da emoção, né? Eu fiz um curso com Augusto Cury lá em Ribeirão Preto e a procura é muito grande, né, porque as pessoas não se conhecem. E aí as grandes empresas, percebendo esse movimento, que quanto melhor esse profissional estiver, mais ele vai produzir. Quando ele estiver bem com o relacionamento dentro da casa dele, quando ele estiver bem com ele mesmo. E isso para a empresa é ótimo. A empresa cresce, a empresa tem um propósito, né? Até a gente tem uma matéria chamada Psicologia Organizacional, e aí fala muito sobre essa questão, né? O profissional hoje, quanto melhor, ele é mais disputado. As empresas ficam procurando, opa, esse profissional aqui sabe gerenciar suas próprias emoções, sabe conversar, sabe interagir. E a grande dificuldade é as pessoas hoje poder fazer isso. Tem mais pergunta? Vou mandar um abraço aqui a Fátima Vivaldo. Boa noite, Fátima, tudo bem? Luiz Marcelo, família base. Paulo Renato, boa noite, Paulo, obrigado. Marcelão acompanhando a gente. Angélica Batista tá na nossa live. Bombando a nossa live aqui, hein? Parabéns. A entrevistada aqui tá repercutindo o negócio, hein, Claudici? Gente, posso dar. Vai entrar aquele comercialzinho, aquele esqueminha lá da Celinha, que minha boca tá vazando aqui, ó. Gente, vai entrar um comercial aqui do nosso amigo Kleber Carreteiro, que teve no Conexão Cidade, né? História muito linda do Kleber, e a gente recebeu um presente. Vou voltar com ela. É essa que eu vou voltar, que é para dar na cara do Cláudio. É para dar ela na cara. Não, vou mostrar para vocês. Pode soltar já, diretor? Já? Posso? Esperem. Já o comercial do Kleber Carreteiro, onde você vai ver as delícias. Um cara que se reinventou, viu, gente? Essa pandemia, viu, Claudici? Tava lá na Alcopas e falou, opa, achou o nicho, e tem uma história muito linda dessa torta que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Linda a história, a Célia tava contando aqui, eu falei, nossa, que interessante. Ele inventou, ele formou uma torta, pegou a história lá, que você pode dizer melhor sobre a história, né, de Santiago, o Caminho de Santiago, é isso? O Caminho de Santiago ela é uma história que, na verdade, ela acontece, né? Paulo Coelho tem um livro sobre isso, que é um caminho de autoconhecimento. Eu só vou lembrar onde que é a região, né? E a pessoa ela vai ter um processo, se conhecendo, né? Conhecendo suas dores e se reinventando a cada dia, né? Aí é um contato consigo mesmo. E hoje é algo que é muito difícil. Tem conteúdo aqui, hein, gente? Dá pra fazer uma segunda live com o Claudici. Está à disposição. Vamos lá? Acompanha aí, gente. Produção aí. Obrigado. Já a gente volta, hein? Voltamos rapidinho, gente. Estamos de volta aqui, ó. Chegou uma pizza aqui. É uma pizza, será? Que essa Garcia, a Célia, ela me põe numas enrascadas. Eu vou dar um tudão na cabeça dela aqui, ó. Gente, peraí. O cheiro tá tentador, hein? Aí, ó. Mas além do cheiro, Claudici, olha que coisa linda, Claudici. Rapaz. Olha a confecção. Vou mostrar pra vocês aí, gente. Primeiro, vou mostrar aqui a caixa, né? Que lindo. Olha só. Tortas, dá pra pegar, diretor? Dá pra focar um pouquinho mais? Dá, né? Tortas artesanais, família Carreteiro. Parabéns, viu, Kleber? Lindo, lindo, lindo. 998-40-7436. Olha que lindo, gente. Dá uma olhada, ó. O sabor da vida depende de quem a tempera. Olha que lindo, gente, a produção. É que vocês não conseguem. Vocês estão sentindo o cheiro? Vocês estão sentindo aí? Pode comer depois da live? Kleber, obrigado, Kleber. A torta, linda, o cheiro maravilhoso.
Obrigado pelo carinho, parabéns pela sua história. Eu acompanhei um pedacinho, não consegui assistir a live inteira. Algumas lives eu consigo... Deixa aqui mesmo ou põe lá atrás? Aqui. Kleber, obrigado, viu? Torta maravilhosa. Conseguiram assistir o vídeo? É um cara que se reinventou. Ele poderia falar, não tá aqui pra mim, tá tudo bom. Não. Como ele se reinventou, eu me reinventei. Claudeci se reinventou também, Claudeci? Sim, é bacana você falar sobre isso, porque nós somos protagonistas da nossa história. Oh, legal, gostei. Né? E Augusto Cury fala sobre isso, né? De você ser o autor, você escrever a sua história. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu cheguei até aqui porque eu fui abusado quando criança. Eu cheguei até aqui porque... Por isso que eu não consigo ir para frente. Peraí, pega o que você chegou até aqui nesse momento. Se reinvente, né? Use o do limão para fazer uma limonada. Escreva a sua própria história. Eu costumava falar para os jovens, né? Aonde estão os maiores sonhos? Eles falaram assim, na nossa cabeça. Eu falei, não, estão no cemitério. Porque muitas pessoas sonharam, mas não colocaram em prática seus sonhos. Não foram autores da sua própria história. Então é um momento de se reinventar, né? O índice de pessoas que agora está tendo alguns problemas de saúde mental devido à pandemia, de ficar isolado dentro de casa, é o momento de se reconhecer, né? Escrever sua própria história. Peraí, o que eu posso fazer diferente? Muitas pessoas estão tendo grandes oportunidades, igual, né, o caso do nosso amigo aí, do Kleber. Kleber, parabéns. Né? Eu gostei do símbolo. Até qual que é a frase que ele colocou, eu gostei da frase. Você viu que a Célia escreveu aqui, ó, o sabor da vida depende de quem a tempera. De quem a tempera. Autor da sua própria história. Alan Clever é o autor? Isso lá? Bem bacana, né? E Legal. eu passei por esse processo. Tive depressão, tive síndrome do pânico. E aí eu falei, preciso recomeçar a minha história, preciso sair desse momento de doença, né? E aí fui me reinventando, um dia após o outro. Um dia, cada dia a gente vai escrevendo uma historinha, sentando um tijolinho, até chegar o momento que a gente constrói um castelo. E você é o autor da sua própria história. Vai ficar parado? Vai deixar... Uma frase que eu escutei, que eu achei... Você vai ficar construindo castelo para as pessoas até quando? Se você pode construir o seu próprio castelo. Não está na hora, não? Vamos, gente. Você que está aí, então, sabe? Constrói seu próprio castelo. Você consegue. Visão de águia. Vamos embora, gente. Para com isso aí. Eu tô com a dor de cabeça. Para com isso aí. Para. Joga uma água no rosto, vamos embora, né, Claudeci? Sim. Esse negócio de, é forte, é gostoso de ouvir. Você é o autor da sua própria história. Você quer a sua história de terror? Quer triste, né? Quer com um final triste? Não. Vitória, né, Claudeci? Não fique assistindo a história dos outros. Não fique no Facebook olhando, nossa, fulano fez uma viagem, já que vontade de fazer uma viagem. Fulano está comendo tal coisa, já que vontade de comer, mas não sai de casa, não se arrisca, né? Fica com medo. Não, eu tenho medo. Né? O medo, ele é uma muralha que se levanta diante de nós e nos impede de alcançar a nossa vitória, né? Então se reinvente, seja autor da sua própria história, você é capaz, né? Eu digo que nós temos uma capacidade fantástica. Mas nós colocamos os próprios limites. Muito. E é legal isso, eu vou voltar na atividade, porque lá treinando comigo, às vezes o aluno chega, eu não consigo fazer isso. Você consegue, pode ser que não seja naquela intensidade, mas você consegue. Tenta. E aí é legal porque passa um dia, passa o outro, porque você não é amanhã que você vai conseguir, mas isso é um degrau, né? A gente vai conquistando etapas, não é amanhã vai acontecer. É um processo. É um processo. Calma, gente. Né? O Claudeci, o que você tem para falar de garça? Porque a gente escutava muito de garça, sobre suicídio em garça. Né? Eu não faz um bom tempo que eu não escuto. O que você tem para falar de garça? Você acompanhou algum caso, né? Sem citar nomes, para não envolver a família, mas o que você tem para falar sobre isso de garça? A garça houve uma época que houve um grande aumento. Estava esquisito, estava esquisito. Ficou meio estranho, mas é como eu falo, às vezes as pessoas falam assim, devido ao Setembro Amarelo, as pessoas começam a ouvir, as pessoas começam a tirar a própria vida, mas não é, a pessoa ela já tinha um desejo, ela já tinha algo que incomodava ela. E aí, de repente, no momento do Setembro Amarelo, aquilo ficou mais evidenciado. Vamos imaginar assim, vamos tirar um pouquinho dessa questão do suicídio, só para você entender onde eu quero chegar. Pega uma pista que começa a acontecer acidente constantemente. Parece que se torna meio cultural, né? Você tá aquele ponto ali, né? Aquele ponto. Bem naquele ponto. Parece que a pessoa... aconteceu um acidente aí. Parece que inconscientemente parece que acontece. E aí eu trago na questão um pouco da cultura. Começa a ter
um número, né? Uma pessoa vai lá e tira a própria vida. Uma outra pessoa que ela já tinha uma predisposição, já tinha uma ideação, ela acaba tomando coragem. E aí é onde as famílias têm que estar atentas, porque toda pessoa que tem ideação suicida ou comete o suicídio, ela dá sinal. É isso que eu ia te perguntar. Existe algum tipo de sinal, ou uma reação, ou um jeito dela? O que acontece? Então, a primeira coisa que você tem que observar é o comportamento. Se a pessoa teve uma mudança de comportamento muito drástica. A pessoa, de repente, era muito alegre, ela começou a ficar muito triste, e essa tristeza vem se acentuando, ela teve uma perda, né? Ela começou a se isolar. Por exemplo, uma coisa que eu costumo observar é Facebook, as frases que essas pessoas colocam. Isso dá muito sinal. As pessoas tentam comunicar a sua dor. E aí chega um momento que ela é tão intensa que a pessoa acaba cometendo. Então, isolamento social é algo que tem que ficar atento. Os pais, principalmente com filhos. Se esse adolescente ou esse adulto começou a se desfazer das coisas de uma hora para outra, coisa que era apegado, começa a dar um presentinho para um presentinho para o outro, pedir muito perdão, pessoa de repente que tinha um gênio diferente. Então são coisas que você tem que ficar atento, né? Principalmente numa época que alguém tirou a própria vida, ou essa pessoa, por exemplo, já teve uma tentativa, e aí a pessoa está bem. E nesse momento que ela está bem, tem que tomar cuidado, que de repente ela quer mostrar que está bem. E tem que estar presente, levar ela para buscar ajuda, buscar um profissional. Então tem que estar atento a esses sinais. Porque tem que ser as pessoas de casa, né? Porque eu perdi alguns amigos aí e falei, mas não, aquela pessoa não pode ter feito isso, gente. Pelo amor de Deus, aquele cara, aquela pessoa, você fala, nossa, mas era tão alegre, mas aí é os sinais particulares ali, não tem como a gente, tá distante, né, Claudeci? Aí o pessoal de casa aí acompanha, né? Uma frase que tem que tomar cuidado, as pessoas falam assim, quem fala não faz. Só tá querendo chamar atenção. Ela quer chamar atenção, sim. Gente, eu tô sofrendo. É isso que ela tá tentando comunicar. Aí alguns vão falar assim, não fala que ela quer chamar atenção. Ela tá querendo chamar atenção. Não fica desafiando a pessoa também. Não, quem fala cachorro que late não morde, né? Não morde, né? Pelo amor de Deus, Mas gente, quando a pessoa fala, ela tá tentando, olha pra mim, eu tô sofrendo, eu tô com uma dor, eu tô com uma angústia. Né? Então ela vai dar sinal através de uma fala, através de uma frase no Facebook, no Instagram. Né? Status principalmente, coloca uma carinha triste. Não, às vezes é coisinha boba, mas tem que estar atento. Muito bem, gente. Estamos chegando quase ao fim, gente. Bom demais. Claudeci, muito obrigado mesmo. Esse assunto, acho que tem que ser uma live colada na outra. Acaba, a gente toma um banho aqui na Way mesmo, volta para cá e já volta ao assunto. Gostaram aí, gente, do assunto? Muito grande, né? Tem muita coisa pra gente falar. Obrigado a Célio, obrigado ao Carlos, família Garcini. Claudeci, obrigado. Eu queria que você deixe uma mensagem aí pra galera. Fica à vontade. A câmera é sua. Essa câmera só a Garcini tem, viu? Olha, chique, hein? Só ela, pode falar. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né? Que é maravilhosa, me sinto honrado. Né? O ano passado a Célio me convidou para estar fazendo um trabalho também com ela. E o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Você não está sozinho. Tem pessoas para te ajudar, tem pessoas para te ouvir. Né? Saiba que você é uma pessoa única, uma pessoa singular, que tem a sua subjetividade, que tem suas dores. E tem pessoas que estão dispostas a te ouvir e te ajudar. Né? Procura por uma ajuda, procura por um profissional. Vai ter pessoas atentas para a sua dor. E é onde você vai poder se abrir, poder curar e mostrar que você é um vencedor, que tem uma história bacana, maravilhosa para ser conhecido. E de repente está vindo aqui, né? Contar a sua história de vitória. Né? Porque todos nós somos vencedores. Amém. Que gostoso, hein? Eu tô vendo aqui no vídeo, lembra muito o padre Marcelo Rossi, né? Nunca falaram nada, não. Eu tô olhando no vídeo e lembra as características do padre Marcelo Rossi. Vocês acharam também, gente? A minha vozinha falava isso, acredita? Falava? Mais de 20 anos atrás ela falava. Não, olhando pra você não, mas eu tô olhando você no vídeo aqui, muito parecido com o padre Marcelo Rossi. Bonito, gente, bonitão, gente. Gente, obrigado mesmo, obrigado ao Way Internet, cedendo um espaço gostoso, confortável. Nossa, é a Tainá, né? Nossa gerente Tainá tá escondida ali. Tá? A gente tá tomando todas as devidas precauções, máscara, álcool, pode ficar tranquilo, tá, gente? Garcini produtora tá cuidando da gente, dos entrevistados. Fica aí a nossa mensagem, Deus abençoe vocês. Ótima semana, não desistem dos seus sonhos. Tchau. Um grande abraço.